Eu já começo esse episódio dizendo que sim, isso já aconteceu comigo. Você aí já discordou de alguém e de repente percebeu que a relação mudou? A pessoa fecha a cara, fica fria, para de falar com você, te bloqueia, se afasta. Ou ainda começa a demonstrar desinteresse, como se você tivesse feito alguma coisa muito errada, simplesmente porque pensou diferente. E aí vem aquela dúvida: será que eu deveria ter ficado quieta? Será que eu deveria ter concordado com ela? Porque às vezes o preço de expressarmos uma opinião é receber do outro uma reação que parece dizer: se você não pensa como eu, você não serve para mim, não pode fazer parte do meu grupo. E aí vem o cancelamento. Olá, eu sou Andresa Bolato e esse é o Terapia Sem Filtros, um espaço para falar de emoções como elas são, sem romantizar, sem maquiar e sem julgar. Então, olha, pega lá a sua xícara de café e vem comigo. Vamos lá, eu acredito que uma das coisas mais importantes que aprendemos ao longo da vida é que não precisamos pensar igual para continuarmos nos relacionando. Isso é fantástico, na verdade, anota aí no seu caderninho. Você pode sim pensar diferente, isso é crescimento. Eu posso discordar do meu chefe, eu posso discordar de alguém da minha família, de um amigo, de uma pessoa que eu admiro. E isso não significa que eu deixei de respeitar aquela pessoa, porque o respeito ele precisa existir. Mas parece que para algumas pessoas a discordância ela é entendida como uma afronta, como se você estivesse dizendo: eu sou contra você, quando na verdade você está apenas dizendo: eu penso diferente. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Eu já vivi situações em que expressei uma opinião e percebi que a outra pessoa não gostou. A cara mudou, o clima mudou. E eu poderia ter escolhido ficar quieta para evitar aquele desconforto. Mas existe uma coisa que eu aprendi com o tempo. Eu não posso controlar a forma como o outro reage à minha opinião. E mais, eu posso controlar a maneira como eu me posiciono. Isso sim, isso é o meu dever. Posso discordar com respeito, eu posso ouvir o outro, posso até rever a minha opinião, posso até reconhecer que eu estava errada, e isso é grandioso, mas eu não preciso concordar apenas para ser aceita. E sabe o que acontece quando a gente vive relações em que qualquer discordância ela gera uma punição? A gente começa a se calar, começa a medir cada palavra. A gente pensa duas vezes antes de dizer o que realmente pensa. E aos poucos a gente pode começar a acreditar que para continuar pertencendo, precisa abrir mão de quem é. E isso tem um preço. E aí eu reforço o cuidado para não se anular, porque um dia a conta chega. Porque relacionamento saudável, gente, não significa ausência de conflitos. Significa ter um espaço para conversar sobre eles. Eu posso dizer para alguém: eu não concordo com você. E ainda assim, continuar respeitando essa pessoa. Eu posso ouvir uma opinião completamente diferente da minha, sem precisar transformar aquela diferença em uma ameaça. E principalmente eu posso entender que a opinião do outro, ela não precisa determinar quem eu sou. Gente, isso é, nota aí de novo, isso é fantástico. Agora também precisamos ter um cuidado para não usar o argumento da minha opinião como uma justificativa para desrespeitar alguém. Isso é perigoso. Defender aquilo que pensamos, gente, não significa acreditar que somos donos da verdade, apesar do outro acreditar nisso, né? Maturidade emocional também é conseguir ouvir, é conseguir pensar. Talvez eu possa até estar errado.
é estar aberta para aprender, porque liberdade para discordar também exige responsabilidade para escutar. Mas existe uma diferença muito grande entre dizer eu não concordo com você e alguém tentar te punir porque você não concordou com ele. E talvez essa seja a reflexão que eu quero deixar hoje. A reação de alguém diante da sua discordância pode revelar muito mais sobre essa pessoa do que sobre você. Pense nisso. Se alguém precisa te diminuir, te ignorar, te excluir ou te punir para que você volte a concordar, talvez essa pessoa tenha dificuldade de lidar com o diferente. Talvez essa pessoa não mereça a sua atenção. E isso não significa que você precise entrar em uma guerra. Não precisa, você pode simplesmente se posicionar e seguir a sua vida em paz. Relações em que preciso concordar para ser aceitas não podem fazer parte do nosso dia a dia. Talvez você também não precise. Eu não quero mais isso para mim, isso é fato. Então, eu quero te perguntar, você consegue ser você mesma quando está diante de alguém que pensa diferente de você? Ou você muda o que pensa, engole a sua opinião e fica em silêncio porque tem medo da reação do outro? Talvez você precise começar a perceber quantas vezes está deixando de ser você para preservar uma relação. Porque no final das contas não precisamos concordar para respeitar. Não precisamos pensar igual para amar. Não precisamos ter a mesma opinião para continuar. E você não precisa se diminuir para continuar pertencendo a esse grupo. Se esse episódio ele fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa entender que discordar não é rejeitar. Terapia Sem Filtros é sobre sentir, entender e escolher diferente. E se quiser me acompanha também nas redes sociais, o link ele está na descrição do episódio. Um beijo grande e até o próximo.